Olá, olá! Começando nossa segunda live do projeto Voadeira Estradeira. Rita, querida, vamos aquecendo aí os nossos motores para o nosso início. Então eu vou já convidar a Rita aqui, deixa eu ver se eu consigo, convidando. Para a gente falar hoje sobre processos criativos. Oi, Rita! Oi, deixa eu virar E aqui. você? Que ótimo! Nós e os nossos mandalinhas aqui atrás, de novo. Ah, lá, tem que ter, né? Rose, muito bem-vindas. Ah, Tiago. Rosemary, ela, os alunos dela, viu? Olá, pessoal. Se vocês puderem dizer que escola, onde vocês estão, é muito legal pra gente, tá? Da onde vocês são, quem são os alunos que estão compartilhando esse momento conosco, né, Rita? E hoje nós Isso vamos... mesmo, e tira uma fotinha também. Faz aí uma foto para nós. Isso para o projeto é muito legal, né? Olha que desdobramentos, né? A gente dentro de uma sala de aula, virtualmente, isso é demais, né? É bom demais, né, Karina? Ah, tá. Nelson do Nascimento. É aqui de São José? Professor Nelson Nascimento, Monteiro. daqui. Ah, Nelson Monteiro, tá no meu coração. Ai, que legal! Uma escola aqui de São Nelson José. Monteiro. Super ativa Nossa, eu na conheço literatura. bastante. Eu Eu participei lá, conheço lá. lembra? A gente foi como Literatrupe em... Fomos. Cláudia, Cláudia querida! Cláudia também parceirona lá do Nelson. Que legal, Nelson. maravilha. Enquanto as pessoas estão entrando, eu vou dar uma introdução do projeto, tá? E a gente já vai para o bate-papo mais interessante, que é o processo de criação em dupla aqui, né, Rita? Isso, vamos então, lá. Rapidamente, vamos lá. Voadeira Estradeira é um projeto viabilizado pela LIFE, Lei de Incentivo Fiscal à Cultura de São José dos Campos. Tem incentivo do Vale Sul Shopping e consiste no quê? Na criação de 2 livros infantis, ok? Então, esse é o projeto Voadeira Estradeira, que é o meu blog literário, meus canais aí das redes. Oi, o Sandro também, mais uma live com a gente, que legal! Oi, pessoal chegando. Então, nós vamos criar 2 livros durante esse tempo, incentivados pelo Vale Sul, gerenciados e apoiados e processo todo cultural via Fundação Cultural Cassiano Ricardo, via LIFE, ok? E essas lives ficaram gravadas, inclusive, tá? Buenas noches! Tanto no Instagram quanto no YouTube, depois no meu canal também, Voadeira Estradeira, tá certo? Então, o primeiro livro é a parceria com a dona Rita Elisa Seda, A Menina e as Estrelas, que será o nosso grande foco hoje de conversa. E o segundo livro será O Jardim da Lolô, uma outra história minha, que é ilustrada por mim, e vai ser um livro para colorir, tá? Então, é um começo de processo de ilustração e texto, e as crianças vão colorir. Então, esse é o Jardim da Lolô. E o que nós vamos falar hoje sobre, né, esse making off aí do processo criativo é o A Menina e as Estrelas, que é parceria com a Rita Elisa, né, na escrita, e ilustrações da Melissa Oliveira, uma ilustradora, artista, que vai fazer a ilustração da Menina e das Estrelas, ok? Além disso, quem está no nosso projeto? Ellen Coppi, nossa querida... vai criar toda a identidade visual, diagramação do projeto, e também a Kelly Nayara na revisão, professora Kelly na revisão dos textos, ok? Então essa é a nossa equipe do Voadeira Estradeira. E todo mês nós fazemos lives, porque é uma maneira de revelar o processo de criação de livro, né? Seu lado B, o lado da mão na massa. A primeira live foi a live de abertura, mês passado, com toda a equipe. E a segunda live, para falar sobre esse processo maluco que nós vivemos de criação literária com a Rita. Ok? Olá, Raíssa, o pessoal chegando. Então, hoje o nosso foco é criação literária. E agora eu passo a palavra para a dona Rita Elisa. E a gente vai aí, não dando nenhum spoiler,
Nós vamos Ah, aí. não pode dar spoiler? Doeu. Mas, Eu escrevi aqui um tanto spoiler. não, vamos lá. Mas o mais legal vai ser assim, como que foi isso? Foi uma coisa muito louca, vocês vão entender. E depois a gente quer muito abrir para conversa, abrir para perguntas, né? Esse bate-papo, eu acho que vai ser o mais legal desse projeto, que a live ela tem esse caráter pedagógico de desmistificar a criação e compartilhar esse processo com qualquer pessoa que queira criar. Bora lá, dona Rita? Olha, a Rosimeire está ali, a professora Rosimeire, com os alunos da Escola Estadual Valmar Lourenço Santiago. Oi para vocês! Olá, que legal! Outra escola, Rita, é isso? É, isso mesmo! Nossa, a gente precisamos de fotos! Por favor, pessoal das escolas. A gente precisa de fotos depois, tá? Vamos ver. O que é um processo, né, criativo? Como que surgiu tudo isso, né? Primeiro que eu e a Karina nunca fizemos isso antes, nós duas, né? Até se tem empatia para fazer isso, porque o processo criativo individual, ele também não é fácil, porque você vai criando, vai modificando. Agora imagina você tendo uma outra pessoa também, que você, né, vai passar para ela os seus pensamentos, vai aceitar dela que ela goste ou não. Então precisa ter uma empatia muito grande. Nós fizemos uma escrita criativa primeiro. O que foi? Cada uma colocava aquilo que pensava. O que eu quero dessa história? E a gente jogava aquilo. Então o primeiro mês foi muito divertido, foi um ping-pong que mandava para a Karina preenchia do jeito que ela queria, assim, sem pontuação, sem pensar, é aquilo que vinha na cabeça. Ó, vocês, alunos aí, aprendam a fazer isso, quem sabe vocês vão fazer em grupo isso, olha que legal. Então, ela colocava ali o que ela pensava, veio isso na minha cabeça, veio aquilo, e me mandava. Aí eu olhava aquilo, não tinha nada do que eu pensava, né? É claro que não, porque cada um tem um jeito de pensar. Aí eu me adaptava ao que ela me mandou. Nossa, que legal isso. Nossa, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Nossa, olha isso daqui que ela escreveu. E eu ia criando em cima daquilo que a Karina retornava. Isso foi no primeiro mês. Foi legal, não foi, Karina? Nossa, foi surpreendente. Foi surpreendente. Posso voltar um pouquinho no tempo, Rita? É claro que sim. Ó, galerinha mandou abraço da escola. A Mel, nossa ilustradora, está aí. A Mel teve contato com o texto há pouquíssimo tempo, Mel. Depois fica à vontade também, não para dar spoiler, mas para contar alguma coisinha aí que você já está pensando, tá, Mel? Mas, Rita, vamos voltar um pouquinho no tempo, então, para a galera que não pegou a primeira live entender melhor. Na pandemia, acho que eu estava com saudade das amigas. Aí eu comecei a fazer live lá na pandemia, em 2020, 2021, acho que foi 2021, né? Não lembro direito. Foi. Enfim, e eu e a Rita, a gente criou, pelo Voadeira Estradeira, eu convidei a Rita pra gente falar sobre processos criativos, né, Rita? E a gente fez uma brincadeira ao vivo. Foi meio, se vira nos 30, não estava combinado. A gente falou, vamos fazer um brainstorming agora? E a gente começou a fazer uma viagem de criação. E surgiu esse texto, surgiu o título, A Menina e as Estrelas. Esse foi o disparador, assim, né? Fora toda a amizade, né? E a conexão que a gente tem como aluna e professora, que a Rita foi minha professora de literatura e nessa volta, né? Oh, tem gente falando muito emocionante, corações. Obrigada. Então, surgiu isso. Nós queríamos falar sobre uma menina que estava fechada num quarto, isso a gente criou nessa live. Isso e ela olharia para o céu de alguma maneira. E a gente estava ali no meio da pandemia. E a live, as pessoas começaram a perguntar dessa história. E aí, essa história, essa história? E essa história... Continua, né? Continua, nós queremos. Eles... Só que assim, né? Eu venho do teatro, né? E teatro de grupo. Então, nós sempre trabalhamos com projetos para a gente criar e produzir os nossos trabalhos, né? Aí me veio esse start. Vou fazer um projeto de literatura. E na hora eu falei, Rita, vamos escrever essa história, né?
Isso. E aí foi assim, então esse disparador começou e ficou dormindo, digamos assim, né, Rita? Lá atrás. Quando a gente veio, o projeto se concretizou, a gente. E aí? A gente olhou para cada outro, né? Como é que vai ser isso agora? E Né? agora? Porque teve, né? Foi antes da pandemia e veio Uhum. a pandemia. É Sim. claro que modificou nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, né? Uhum. Então, nós até pensamos, vamos ter que adequar tudo aquilo no que aconteceu agora, que foi muito forte para toda a humanidade, foi muito forte a pandemia. Sim. Aí nós começamos essa criação, né? Esse domínio da imaginação, e é um domínio que tem que ser em conjunto. Essa é a diferença, gente. Vocês precisam aprender isso. Foi bom, né, Karina? Foi. E aí existe um processo que chama uma escrita autoexploratória. Então você começa a pensar, né, em você, naquele personagem. Aí você, depois que você se enquadra em tudo, aí você tira, você enxuga, sabe? Você enxuga porque você quer que isso apareça, você não quer criar uma nova personagem, você quer fazer algo diferente, né? Isso daqui já não está maçante, então a gente vai criando isso, a gente vai lapidando, vai criando a personagem. Isso quando a gente está sozinha, né? É autoexploratório. E Uhum. quando a gente está em dupla? Gente, não é fácil não, mas eu vou te falar uma coisa. É surpreendente, porque você Surpreendente. surpreende com o que o outro vai colocar. Não é só você pensando, você fantasiando, né? É aquele exercício prático, porque a Karina falou, né, que ela foi a minha aluna. Por quê? Porque eu faço um exercício Uhum. prático há mais de 20 anos de escrever todos os dias. Então, eu tenho um exercício prático. A Karina tem esse exercício também, que eu a conheço já de bastante tempo e eu sei que ela escreve sempre. Então, de repente, esse exercício prático passou a ser não só individual. Nós nos encontrávamos. E aí, Karina, como é que Foi, foi, era quando a gente se encontrava? foi muito bom. Eu acho, gente, que foi o que foi muito. A galera tá chegando, dando oi, pessoal, muita alegria compartilhar com vocês. Teve um ponto que o processo criativo ele é diverso, principalmente quando a gente vai fazer algo em dupla, né? É um encontro, né? Então, eu senti que foi muito marcante para mim nosso primeiro encontro virtual, né? A gente fez uma reunião virtual, nós duas, uma chamada de vídeo, que nós tínhamos basicamente a, o título e a Rita tinha escrito um parágrafo, o começo da história, que estava inclusive irretocável, né? Ela colocou ali o parágrafo. E foi muito interessante porque elementos muito pessoais, eles começaram a surgir após aquela leitura daquele parágrafo, né, Rita? E começou a acessar locais. Então, gente, eu até separei uma frase para nós aqui, ó, que eu gosto muito do Mário Vargas Llosa, né? Um dos autores que eu quero estudar profundamente em breve, inclusive. E eu vou fazer um link com o que ele disse aqui, tá? Que a raiz de todas as histórias está na experiência de quem as inventa. O que se viveu é a fonte que irriga a ficção. E isso a gente viveu na prática. Olha que lindo isso, né? A experiência humana. Então, por que a ficção ela nos alimenta, ela nos enriquece? Porque a experiência humana, em algum nível, talvez ela não seja vida real 100%, mas é uma experiência genuína, né? Então foi muito interessante, porque quando a gente. A Rita leu aquele trecho da menina no quarto, no início de tudo, me veio. Acessei lugares assim do meu imaginário, e eu acho que todo mundo que gosta de escrever, todo mundo aqui que está compartilhando aí dessa live com a gente, tem algum tema que é um tema recorrente, né? A gente tem uns temas que transitam e que a gente aborda os temas de várias maneiras ao longo da nossa história. E eu tinha uma casa, eu tenho essa casa real, que é uma casa lá em Cachoeira Paulista, a casa dos meus avós maternos.
que ela compôs o meu imaginário da infância, que era um casarão muito simples, mas era um casarão, né? Esses casarões do nosso Brasil. Quando a Rita leu aquele texto, e eu sempre falava, eu preciso escrever sobre esse lugar, porque esse lugar mora em mim ainda. E eu preciso... Ninguém mais, né? Não tem parente nenhum, a casa praticamente está caindo, né? Não tem mais telhado. Mas ele está aqui e ele precisa virar ficção. Por quê? Porque é uma experiência real, igual o nosso querido Mário Vargas Llosa aqui, que vai alimentar a nossa ficção de alguma maneira. Então, quando a Rita trouxe aquele trecho, eu lembrei dessa casa em Cachoeira Paulista, que por coincidência a Rita conhece, né, Rita? Também. Conheço. Olha, gente, olha Até isso. fotografei já. A Rita chamou... O conjunto das casas, uma das casas que minha avó morava, lá num bairro de Cachoeira Paulista, a Rita já fotografou, porque ela achou interessante. Mal sabia ela que eu passei infância naquele lugar e que ela é muito especial para o meu imaginário como escritora mesmo. E que hoje a gente ia estar escrevendo, né? Falando dessa casa, é incrível isso. Ela não é a casa, mas a casa estava lá no início de tudo, né? Olha que incrível. Sim. Então, essa conexão que a gente... Ai, Glaucia! A Glaucia entrou, parceira de teatro. É uma que a gente já viveu de coisas demais, né? De processos criativos no teatro. Que legal. Meu pai também entrou aí. Meu pai acabou de entrar. Senhor Ivon, eu vi passando aqui na timeline também. Então, esse disparador criativo dessa casa, a Rita acessou com aquele parágrafo aquela casa de Cachoeira Paulista de uma maneira e aquilo foi sendo trazido, né, pra gente. E teve a Paina, né, Rita? Teve. A Paina é assim. Conta aí. Quero. A Paina foi assim. Então, a gente queria... Eu coloquei lá um travesseiro de Paina. Por quê? Porque me remetia à minha infância, quando eu deitava lá no quarto, que era minha avó, minha irmã, né? A gente dormia num quarto pequeno, mas aquele quarto era enorme para mim, era enorme, né? Hoje eu entro no quarto, eu acho ele pequeno, mas como é que eu achava? Quer dizer, que era o meu mundo. E eu pegava o travesseiro de paina, deitava e ficava procurando as sementinhas da paina. Então, eu coloquei isso logo no começo, sobre a paina, sobre a paineira. Aí, a Karina veio com a parte dela. Olha para vocês verem que interessante. Atrás dessa casa de Cachoeira Paulista tinha uma paineira no quintal. E eu não sabia que era uma paineira, mas a vida inteira eu brinquei com a paina. E a gente brincava com a paina que caía no terreno da minha avó, um terreno de chão. Fantástico, gente. Aquele terreno era mágico, tinha flores azuis. Na minha cabeça de criança, flor azul era fantástico. Não tinha que ter flor azul, não podia. Era vermelha, rosa, amarela. Então aquele quintal já era mágico para mim porque tinha flor azul, tá? E aquela paina caía, e a minha prima, Telami, que hoje é uma médica incrível, a gente brincava de fazer experiências com aquelas painas, e a gente colocava aquelas painas em potes, e eu achava aquela coisa, um algodão da natureza, aquela paina permeava totalmente o meu imaginário infantil. O pai tá lembrando aí, Rita, do travesseiro de paina. E quando a Rita falou da paina, eu falei, Rita do céu, isso é minha infância pura, né? Que você trouxe aqui e fortaleceu ainda mais aí esse imaginário, essa nossa essência, né? Das nossas lembranças mais primárias. E teve um caos lá da Paina no início do projeto. Isso que eu acho fantástico no projeto, em qualquer processo criativo, na verdade. Então, é que a primeira vez que eu fui entregar o projeto na Fundação Cultural para protocolar o projeto lá na Fundação Cultural, eu levei minha filha, a Heloísa, né, que ainda não estava estudando, eu fui de manhã com ela, entreguei o projeto na LIF. Mas explica aí, que o projeto tinha só o nome, não tinha esse desenvolvimento. Não, o projeto era só assim, o nome, tá? Vamos fazer 2 histórias infantis, ponto, né? Tá. E quando eu fui pro carro com a Heloísa, tinha um monte de paina caída no estacionamento da fundação, e eu mostrei pra minha filha, mamãe gostava de brincar com isso da infância, e a Heloísa pegou a paina, mexeu na paina, e eu tirei uma foto e mandei no grupo de trabalho do nosso projeto, que a gente estava acompanhando o projeto na parte ainda de processos do edital. Falei, galera, a Heloísa encontrou a paina, e aquilo ficou, a gente não
ficou, que foi no ano, nem tinha sido aprovado o projeto ainda. Não mesmo. Quando a Rita colocou a Paina no texto, tudo isso já estava lá. Olha, eu acho isso fenomenal nos processos criativos, né? É uma empatia, né? A Paina já estava lá e a gente não lembrava dela, né? Esse acesso a essa casa, e isso é só o começo, gente, do que aconteceu, né? Porque você quer falar agora da dinâmica da escrita, senão eu vou me empolgando aqui. Como é que foi esse bate-bola? Quero assim, primeiro que nós não padronizamos nada, né? Não existe um padrão, você vai escrever tantas linhas, você vai escrever isso. Não, nós deixamos solto, sabe? Deixamos assim, você faz do jeito que você quiser. Quiser escrever pouco, bastante, se quiser completar o que eu escrevi, ou se quiser tirar o que eu... Tudo, tá? Sabe? Então nós demos uma liberdade que foi algo que eu acho que o que costurou tudo isso, o que fez nós chegarmos à finalização desse livro foi isso, a total liberdade. Então, esse processo criativo, né, nós não limitamos a criatividade de uma e da outra, não falamos assim, não, você escreve só isso, ou você faz só desse jeito, né? E isso foi muito prazeroso, porque eu ficava doida para saber o que a Karina ia escrever. E quando eu recebi, eu ficava lendo até tarde, ficava aquilo, ai que delícia, ai eu não acredito, ai que coisa mais gostosa, ai eu já penso nisso assim, ai, porque eu sabia que ela ia ler, ia falar assim, gostei ou não gostei. É difícil às vezes, assim, igualzinho a Karina falou, eu fui professora dela, eu ficava pensando, será que a Karina vai falar para mim, não gostei disso ou gostei disso? Pois ela falava, e isso é que é gostoso, porque se ela só falava, ai tá bom assim, nossa, eu não ia gostar de jeito nenhum, ela sabe disso. Então, tinha vezes que a Karina falava assim, olha, Rita Elisa, isso daqui eu modifiquei, eu coloquei isso daqui, tudo bem? Eu falava, tudo bom, que ótimo, depois eu vou... Sabe? Eu vou completar, eu vou colocar o que eu penso. Então, às vezes a gente mudava a trajetória e a gente mudava junto. Não era que mudava uma e a outra ia para lá. Não, a gente ia junto em tudo. Isso é muito bom. Isso mostra que a gente aceita o outro e a gente não põe limites no outro. O que eu achei mais gostoso no nosso convívio, né, essa liberdade que nós tivemos a gente descrevia esse processo de criação. Eu falava para a Karina, olha, o meu processo foi desse jeito, eu pensei nisso por causa disso, e ela depois vinha também, olha, eu pensei nisso, e nós fizemos algo assim muito especial, muito especial. Nós fizemos questão do nosso encontro ser embaixo de uma árvore. Mas isso daí, vocês nem pensavam que isso aconteceu, né? Pois todos os nossos encontros foram embaixo de uma árvore. Às vezes a gente estava criando, eu levava o computador, a árvore parecia que alguém chacoalhava a árvore, caía aquele tanto de folhas assim, enchia. Eu falei assim, gente, eu não acredito, é magia, eu falava para a Karina. Então, muito bom, né, Karina? Foi. E uma coisa interessante, não sei se a Glaucia ainda está aí, mas ela pode até falar aqui se ela quiser, uma coisa que o teatro traz, que é uma arte coletiva, né? E eu tenho muito orgulho, assim, de ter me forjado artista no teatro, né? Porque sempre quis escrever, né? Sempre foi meu chamado, fiz jornalismo, sempre permeei esse mundo, mas no teatro é mais comum a gente criar coletivamente. Eu acho que é mais comum esses processos criativos no teatro, e a gente desapega um pouco, assim, a gente entende melhor no processo teatral que a criação é maior que o criador, sabe? Ai, tem uma aluninha aqui, oi Vini, ponto positivo para o Vini. Terceiro ano do ensino médio, está vendo a professora falar sobre literatura, muito bem. Vamos lá. Então, essa coisa do teatro, que a ideia são muitas cabeças, são muitos processos, principalmente quando você está fazendo um texto, né, no teatro, isso já é meio lugar comum no teatro, há essa criação coletiva. E na literatura, às vezes, a gente sente que há mais individualismo por conta da própria natureza da criação, não é um defeito, né? São linguagens diferentes. Mas, então, eu acho que
essa abertura para o outro, que a Rita, também como professora, né, de literatura, tem em receber algo de fora, eu venho do teatro, essa abertura, como se a história ela é maior que nós mesmos, e a gente está aqui para que ela surja. Né? Então não tem esse protagonismo o tempo inteiro. Né? E é muito bonito quando você se coloca em movimento para criar algo. É impressionante, é como que o Mário... Eu arrumei uma outra frase aqui do Mário pra gente, Mário Vargas Llosa, né? Chega uma hora nesse processo que eu senti isso, e o nosso querido Mário fala isso também, né? Que o escritor não escolhe seus temas, é escolhido por eles. Né? E isso dentro do processo criativo, a gente vê muito. A gente não tinha fechado. A primeira frase que eu falei para Rita no nosso primeiro encontro, Rita, eu não sei o que eu quero falar. Eu não sei o que eu quero falar com isso, só sei que eu quero falar algo muito interessante. A gente não tinha um fim. A Glaucia falou que concorda, teatro colaborativo, sim. É isso mesmo. Então a gente não tinha uma mensagem prévia. A gente queria descobrir a história. E é o que ele fala, né? Nós fomos escolhidas pela história da Menina e as Estrelas, né? Então, parece que ela fica maior que nós mesmas. E a gente estava ali a serviço daquilo. É muito interessante quando a gente se coloca em movimento para criar, né? Que parece que vem coisas assim, e as conexões vêm, e a gente, quando vê, a gente se espanta e fala, gente, Rita, o que a gente fez? E não é que a gente está falando que é a história mais importante da face da Terra, mas assim, é maior que nós mesmas, né? É algo não é que esteja mais importante da face da Terra, é que foi importante para nós. Aquela história que dá prazer para quem está criando, as pessoas que vão ler, elas vão também perceber isso. É uma diferença muito grande do que aquilo que a gente faz muito engessado. Né? Sim, como a gente não tinha uma mensagem prévia, a gente foi surpreendida pelo rumo da história. Né? Porque aquilo não estava na nossa mão. A gente estava se colocando em movimento e a palavra, as imagens, os ritmos, né? O que a gente foi criando coletivamente. Então era um bate-bola, né? A Rita me mandava, eu lia. Aí eu ia trabalhar a partir do que a Rita me mandava. Só que a partir do momento que eu pegava o texto para trabalhar, não era mais da Rita, era meu, né? Era a minha massa de modelar. Aí eu mandava para a Rita, e a partir do momento que a Rita pegava, não era o meu texto, era o texto da Rita. Eu acho que isso que foi o ponto assim mais encantador do trabalho, porque daí era nosso, né? É bem diferente, né? Ser nosso. Primeiro que eu já tinha escrito mais de 20 livros e a maioria deles todos na solidão. Todos, né? Solo, né? Vamos dizer assim. Então, eu sempre gostei de escrever aqui, ó, no quarto, aqui quietinha, né? Sem muito palpite, porque eu fiz um processo criativo que eu bolei, eu tenho ele, que é uma cronologia que eu sigo e tudo. Aí chegou no da Karina, eu falei, como é que eu vou usar essa cronologia? Como é que eu vou colocar? Começa assim, vai assim, 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 e termina desse jeito. Eu não sei como é que vai terminar. Se eu daqui já vou passar para a Karina, não sei como é que vai voltar. No primeiro momento eu me assustei, porque eu nunca tinha escrito um livro de fantasia em dueto, vamos dizer assim, tá? Nunca, eu tinha escrito biografias, mas livro de fantasia, não. Então, até mesmo na biografia eu sabia, ó, tem que seguir essa parte, tem que ser desse jeito, vai seguir a cronologia da vida, né, do biografado. Mas com a Karina, eu tive que fazer assim, a expectativa era como que ela vai receber meu texto, o que ela vai aprovar, o que ela vai gostar, o que ela vai sentir, né, com o meu texto. Será que eu vou atingir alguma memória dela, vai mexer com ela, porque você quer que o outro, né, sinta algo diferente. E a hora que retornar esse texto, será que vai ser aquilo que eu estou pensando? Porque mesmo na hora que você está escrevendo, você acaba pensando em alguma coisa.
Então, aí eu ficava nessa expectativa, nessa ansiosidade, e a hora que retornava o texto, eu ficava assim, apaixonada, apaixonada pelo que veio, né? O texto eu lia, eu engolia, eu lia de novo, teve um dia que eu chorei muito a hora que veio o texto, eu chorei demais, que foi um dos últimos agora, foi dia 13. A hora que eu li, eu comecei a chorar, eu falei assim, eu não acredito que nós chegamos a uma sincronicidade de pensamento que nos levou a ver uma fantasia, né? Escrever uma fantasia tão bela que serviu para nós. Eu tenho certeza que serviu para a Karina, e isso eu sei, serviu para uma descarga de energia minha, porque eu escrevi uma biografia da irmã Amália que era muito densa, muito fechada, e eu precisava precisava colocar minha fantasia. E a hora que chegou, que eu li, eu chorava, 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 eu li e chorava, eu li e chorava. Mas tem um porquê, né, Karina? Tem um porquê? Não sei, fala aí. Agora eu não sei. Não, tem, porque aí eu não posso. Não pode falar, né? Aí não pode. Eu tô com medo de falar demais. Ai, que vontade. Mas é muito interessante, né? E isso eu vou estudar ainda isso, né, Rita? Me ajudar nisso. A questão do processo criativo, né? Porque quando é aquilo que o Michelangelo fala, né? Oi, Júlia. Eu não achei não vou falar totalmente como ele falou, mas é a questão do processo criativo que me encanta novamente, né? Eu não esculpi a estátua, eu a libertei do mármore. Sabe essa coisa? Ela já estava lá, que é o que o Mário... Inclusive, ele bateu na perna e fez quase que uma rachadura, né? Falou, levanta, né? Porque parecia que ele esculpiu, que parecia, as veias pareciam assim. Eu acho que, Karina, não é por nada, não. Eu vou começar a falar assim agora. O nosso tá assim, um trabalho mais ou menos desse jeito. Tem hora que eu falo assim, eu acho que a menina vai aparecer aqui. Levanta, menina, vai lá olhar. Você quer ver uma coisa legal? Eu vou mostrar uma coisa legal. Mostra. Dá licença. Ai, não sei o que é. Olha a coisa legal que eu tenho aqui, Karina. Estrelas! Essa Rita olha, Karina, esse é meu carinho. Olha como é que eu vivo agora. Olha aqui, olha as estrelas. Gente, tem muita estrela na história, viu? Olha que demais! Adorei! Meu pai que me deu de presente sem nem saber. Olha isso aí. E foi muito presente lá. Eu falei, eu não acredito. Aconteceu muita coisa doida nesse. Foi um processo muito intenso, né? Um dia. Pode falar um elemento que tem na história? Rita, só se você só. Um assim, ó. Mini. Que quando, um dia, de manhã, o Miguel, ele conta os sonhos dele. Ele vive contando, assim. Eu tenho esse negócio também, pergunto, né? E um dia de manhã eu me arrepiei. Que ele falou que ele tinha... Não vou contar não, tá? Mas vou contar só... O Miguel falou, mãe, eu tive um sonho muito legal. Eu sonhei... Não fala não, né? Com uma parte do livro, né? Fala aí. Eu sonhei... Ele sonhou com algo que está dentro do livro. Eu vou contar um elemento. E não tá? E é uma coisa rara. Ele falou que ele tinha sonhado com uma árvore, bem especificamente como ela aparece no livro. E eu fiquei arrepiada, eu falei, gente, esse menino não leu, porque não está acessível, embora ele seja quase alfabetizado, praticamente, aquela mãe orgulhosa, né? Ele não leu isso, ele não ouviu falar sobre isso, mas chegou até ele por alguma coisa. Eu achei isso fenomenal. Eu falei, sério, filho? Até porque isso é legal? Ele falou, nossa, é muito incrível. E aí a visão de uma criança. Aí eu tive também esse presente de receber, assim, como que a criança, nesse mundo da fantasia que ela vive, recebe, né? Ela vai receber essa nossa imagem. E Mel, você viu? e eu falei, gente, sério, Miguel? Então eu falei, olha, isso realmente é fantástico para criança, não é só pra gente, né? E então foi muito legal esses presentes que a gente também recebeu aí durante o processo.
né? Ô, Karina, fala aí para as pessoas que tem gente perguntando, né? Tá querendo o livro, como é que vai Uhum, adquirir o livro? Fala sim. como que é, né, todo o projeto e o que que acontece quando o Ah, tá. livro aí, né, estiver acessível. Sim, então nós estamos. Acompanha aí o Voadeira Estradeira, você que já segue a Rita, segue o Voadeira Estradeira também, que vai estar tudo assim mensalmente divulgado para vocês, tá? Mas a ideia é que o livro vai ser finalizado no final, mais para o final do ano, segundo semestre, começo do meio do segundo semestre, tá? E beijo, Gal, vai cuidar do Joaquim. Ele vai ganhar um também. Beijão, obrigado pela presença e pela participação. Então ele vai acontecer do meio do semestre para frente e vai ser então o lançamento presencial, tá? E vai ter um lançamento também online. E aí a gente vai ter metade vai ser distribuído para escolas, casas de cultura e a outra metade vai ser vendido por um precinho muito simbólico, porque é uma lei de incentivo à cultura. Ah, mas pode vender? Sim, porque nós vamos reverter o dinheiro dessa primeira edição para o próprio projeto. Então, a Fundação Cultural Isso. já está ciente. E aí teremos mais novidades, né? Pode contar o que a gente vai tentar Isso. fazer? Pode, O pode, que a pode. gente vai fazer com esse dinheiro da venda? Porque a gente já entendeu, isso aí todo mundo, quem conhece, quem já trabalhou, parece que quando fica muito... Beijo para a mãe Elma Maria. Rita, sua É amiga? uma Maria. Conhece? Felipe, Felipe, manda abraço um para beijo para você. minha mãe. É uma Maria, um beijo. Beijo. Então, ó, Júlio, produtor cultural, tudo bem, Júlio? Seja bem-vindo. Então, no final, então a gente vai lançar presencialmente, talvez no Vale Sul, seguramente no Vale Sul, e vai ter um lançamento virtual também, que a gente vai ter aí conversa com a equipe, etc e tal. Além disso, então, metade vai ser vendido, metade vai ser distribuído, né, para casas de cultura, bibliotecas, escolas, etc e tal. O vendido vai ser um precinho bem pequenininho, toda a renda vai ser revertida para o projeto. E nossa ideia é fazer um audiolivro. Então, Isso, todo o dinheiro um da venda audiolivro. da edição da lei vai ser revertida para um audiolivro, tá? Então, assim, quem ainda não é alfabetizado, deficientes visuais, pessoas que têm algum tipo de dificuldade com visual, poderá ter o nosso livro narrado. Então, vai ser muito legal esse reverter essa renda da venda, não vai ser para a gente que vai ficar, vai ser exatamente para escolas vão receber. Uau. Opa, você acha que não? Olha lá, Cachoeira Paulista, A lá gente de manda, Cachoeira. a gente dá um jeito de mandar, tá bom? É claro. A E terra da olha, nossa Alex, inspiração. avisa o Douglas aí. O Douglas é deficiente visual. Então Avisa ele. a gente vai ter então esse desdobramento, tá bom? Por que eu não posso falar qual é a data do lançamento? Porque a gente tem esse projeto mensal, então nós prestamos conta, a fundação libera parte do recurso. A Renatinha de Cachoeira Paulista, Ah, aí, que ó. incrível! A Renatinha. Terrinha querida. Beijo pra Júnia, Dona Ruth, grande amiga nossa, né, Rita? Nossa! Querida Ruth Guimarães, inspiração aí também pro meu começo de Nossa, inspiração demais. Nossa. Ai, E, saudade, né? então, assim, eu não tenho ainda para falar, vai ser tal mês, tal data, porque Olha lá, o a terra da projeto... Cora Coralina também quer, Goiás também. Opa! Meu filho, nós vamos ter que distribuir esse livro aí para o Brasil todo, tá? Minas quer, São Paulo quer, Amém. Goiás quer. Muito bom. Você pode ter certeza que esse livro vai brilhar junto com essa menina e as estrelas. Maravilha. Então, é isso, eu não tenho uma data fixa, mas assim, mensalmente a gente vai fazer as lives e vai ser amplamente aí divulgada esse lançamento, tanto físico quanto virtual, tá? E é isso. Então, vocês vão, por favor, sigam a gente para se manterem informados aí pelo processo. Mas esse ano ele vai ser lançado até no meio do segundo semestre, se tudo der certo, aí a gente vai finalizar, ok? Agora, Rita, já que temos escolas aqui, vamos abrir para perguntas? Vamos. O que você acha? Você tem alguma coisa mais para contar ou a gente já pode abrir? Não. Tá bom. Araraquara e só não pode perguntar o enredo desse livro. Vamos lá. E depois também, enquanto as perguntas... Olha lá, Araraquara está na fila, lá, ó.
Professora Mel, Silvinha já está querendo. Nossa, nós vamos ter que mandar esse livro para muitos locais. se a Mel tiver ainda nossa ilustradora, se ela quiser falar alguma coisinha aí sobre o impacto aí da história no início aí, se ela quiser digitar alguma uma mensagem pra gente. Obrigada, Dila. A Tá, Mel? Dila. Se você quiser falar alguma coisinha aí sobre esse primeiro encontro aí, a Mel chegou. Se você quiser falar e contar pra galera aí como é que foi esse primeiro encontro aí com o livro, nós teremos a próxima live do próximo mês, será com a Mel. Vai ser só sobre ilustração. Mel, eu queria que você falasse alguma coisa no chat pra galera, como é que foi esse começo de impacto aí pra você, tá bom? E aí, mês que vem, a Mel vai estar aqui, a gente vai bater papo só sobre criação e ilustração. Beleza? Enquanto a Mel fala aí alguma coisa sobre o impacto que teve aí a leitura e o começo do trabalho dela, alguma escola quer fazer alguma pergunta para Rita, para mim, sobre o projeto no geral? Valmar Lourenço, estamos à disposição. Nelson Monteiro, Tá bom? do Coque de Araraquara, todos que estão aí. Isso, pode perguntar. A gente expôs, na verdade, como foi a dinâmica do nosso trabalho, né? Olha lá, Riquelida é nossa madrinha. Tá vendo só? Você está vendo como é que é gostoso ser madrinha de uma sala de leitura? Incrível, tá vendo? Eles incrível. seguem a gente, é isso que dá força, esse amor. Beijo para vocês, Nelson Monteiro. Nossa, que delícia que é. Então, olha a Mel falando aqui, ó. Gente, foi maravilhoso. Eu chorei depois que terminei de ler. Já fiquei imaginando todas as cenas e a nossa menina querida. Agora a Mel tá gerando uma expectativa na gente, né, Mel? Na gente. Ô, Mel, eu fico vai aqui. ser essa menina? Será que eu imagino? Nossa, gente, é muito lindo isso, né? Mas assim, sem pressão, né, Mel? Fica tranquila. A história lindamente escrita. Obrigada. Tá sendo um encontro maravilhoso mesmo, né? De pessoas e de muito mais coisas que a gente pode fazer, né? Ir pra frente, enfim. Muita coisa para fazer. E então a gente está esperando aí uma pergunta de alguém, alguma curiosidade, e aí a gente já pode fazer nossas considerações finais, né, Rita? Isso. Tem alguma pergunta aí? Pode fazer, gente. Vai, não se acanhem. A gente tentou aí... Rita, sempre amei trabalhar com as suas publicações. Cachoeira Paulista. Olha que legal. Estamos muito querendo conhecer esse livro. Maravilha. A Renata é da escola Maria Zélia de Cachoeira Paulista. Gente. A Renata lançou um livro atualmente, ela é bailarina. Olha, eu conheço a Renata há bastante tempo, eu sempre fui lá nas escolas de Cachoeira Paulista, né, com meus livros infantis, também outros livros. Olha, ela já está de olho aí na Menina das Estrelas. Maravilha. A Rosemary falou, está muito interessante o bate-papo, estamos curiosos, realmente é um projeto do coração mesmo, né? Um projeto de muita alegria pra gente. É um trabalho maravilhoso, né, Rita? A gente sentava embaixo da nossa árvore, tomava um cafezinho maravilhoso para escrever. Eu falava, gente, esse é o trabalho dos sonhos. Aí é que tá, gente. É algo que eu preciso falar para vocês. Só um pouquinho, deixa eu não perder a pergunta aqui. Gostaria de saber quanto de vocês, de sua realidade, foi posto nesse livro, tá? E deixa eu ver, podemos marcar um bate-papo? Super podemos, Cris. Sobre alunos? Podemos sim, né, Rita? Sobre o processo de criação? Processo criativo. Sou da Secretaria de Goiás, olha que incrível! Muito legal. O pessoal de Goiás, eu não estou te falando. Goiás é bom demais, gente, vocês precisam ir para lá. A Mel se emocionou muito, se identificou com a história, ela disse que vai tocar os corações do Brasil. Maravilha, a coordenadora de Cachoeira está com saudade da Rita. O processo criativo iniciado será um exemplo para muitos, amém. Super de olho no livro. Bom, o que tem de pessoal, né, que foi a pergunta, além desses disparadores criativos aí, desses elementos, né, árvore, casarão, paina, eu acho que o que tem da menina tem muita coisa. A menina é muito mais. A menina é muito. A Rita colocou lindamente, né? Ela tinha uma imaginação gigante.
né? Isso. E essa necessidade de criar, eu acho que é uma coisa que eu tenho da menina, e ao mesmo tempo medo. Essa menina, às vezes, ela teve que encarar medos do desconhecido, Isso. medo Nós todos do temos, né? desequilíbrio, e eu acho que isso fala muito com a gente, né? E você, Rita? O que tem muito forte é o poder do abraço, que eu gosto muito, isso tem muito, eu gosto de abraçar, tá? E na pandemia não podia abraçar, isso me deu esse medo, que aí vocês vão percebendo o que tem nesse livro, porque esse livro é bom demais. E a outra questão que tem no livro, e que eu me identifiquei, ela rompe fronteiras. Ela é curiosa, né? Ela é curiosa. Ela tira uma força de dentro dela para resolver certas questões. Então, aí vocês já imaginaram, né? Sim. Isso daí eu tenho. Isso eu sempre fui muito curiosa. Eu já pulei de paraglider, já fiquei de frente com onça, já fui para o Mato Grosso, comi carne de tudo quanto é... Eu passei mal, viu? Mas comi de tudo. Eu sempre fui assim, sabe? E aí eu me vi um pouco na menina em algum aspecto, né? E eu tenho medo de barata. Eu morro de medo. Eu não tenho. Já cobra, já peguei, eu já... Agora, o que eu queria falar para vocês alunos, quando vocês forem fazer, façam laboratório. O nosso laboratório foi essa árvore, foi ficar ali, foi sentir, foi olhar para a árvore, sabe? Laboratório. Eu já fiz laboratório com a minha neta de levar no cemitério, de andar com ela para ela sentir como que era, porque ela estava com medo, tá? Então vocês aí das escolas, né? Tá aí a Rosimeire, tá aí a Renata, né? Tá aí a Cláudia, lá de Goiás. Façam laboratórios, leve essas crianças para andar, para despertar nela a sinestesia, que a Renata, a Karina sabe, a Renata sabe, a Cláudia sabe. Deixa eu ver quem mais que sabe desse contexto. Eu acho que todas as professoras sabem que eu gosto da sinestesia. E eu vi na Karina uma sinestesia, assim, que transcende o normal. Eu acho que talvez seja por isso que nós conseguimos uma harmonia tão grande. Mas eu não vi agora. Eu vi desde o momento que eu a conheci. Ela nem tinha ainda nem o Miguel, nem a Lolo. A hora que eu vi a Karina, o texto dela, eu falei, a Karina, não é porque ela já viajou quase que o mundo inteiro, não. É porque ela tem isso, ela tem essa sinestesia, ela se mostra, ela não tem medo de se mostrar. E aí vocês, professoras, façam isso com seus alunos. Leva, tampa os olhos, manda eles pegarem na árvore, sabe? Sentir, tira o sapato, sente o chão e escreve qual que foi o sentimento. Cheira uma flor, qual que é? Às vezes você cheira uma rosa, aí isso me lembra o jardim da minha avó. Não, isso aqui me lembra cemitério. Olha, isso daqui me lembra minha namorada. Então, não é a mesma para todos, mas precisa despertar, tá bom? Uma coisa que, no meu processo de escrita, tanto individual, que eu trouxe para esse, né, coletivo, na hora que a bola, né, a gente falava que era um ping-pong, né, e quando a bola vinha para mim, eu tenho isso desde o meu primeiro livro, que é Um Novo Jardim, né, que é um livro pessoal, etc. Parece que alguns ambientes rondam o meu imaginário, e quando eu sento para escrever, parece que eu só tenho que desenhá-los em palavras. Sabe? Parece que eu habito aquele ambiente. E aí eu sento e eu escrevo, e aquilo aquilo, eu vou descrevendo o ambiente até esgotá-lo, sabe? Parece que eu estou vivendo no ambiente. E depois, eu acho que uma coisa legal para vocês, alunos principalmente, que querem aí experimentar, né? Depois desse processo completamente, quase que uma vivência, né? Você está habitando ali outras imagens, outros locais, está descrevendo ali, depois desse momento completamente bruto no sentido de sem elaboração intelectual, você simplesmente dá palavras àquele local, aí tem
um segundo trabalho, que é um trabalho muito importante para o escritor, que é a própria edição do seu texto, né? Qualquer artista, ele lapida o seu trabalho, né? Um ator, ele repete o ensaio muitas vezes. Um artista plástico, ele fica em cima do quadro muito tempo, né? Um tecelão, ele tem o tempo ali da elaboração da sua peça. Eu tô falando isso porque eu sou crocheteira, então é assim mesmo. Todo artista, ele tem esse tempo, e às vezes a gente acha que a primeira coisa que a gente escreveu vai ser genial, não vai, sabe? E então, assim, o segundo trabalho, que é o de edição do próprio texto, eu acho que é um trabalho precioso, porque nós vamos ali, a gente vai ouvir o som das palavras, a gente vai ver, tá faltando ritmo, peraí, isso não tá legal. Agora que eu estou lendo de novo, não tem sentido, eu tenho que melhorar isso. Essa imagem aqui não ficou clara. E tem coisas que elas simplesmente fluem. Mas esse trabalho, esse segundo olhar para o texto, eu acho maravilhoso, eu acho muito prazeroso. Que é aquela labuta, sabe? De mexer o barro, né? Parece que você está mexendo no barro, dando uma forma, que é esse segundo olhar para o texto. Que não tem, e a gente vai mexer no texto e o outro vai mexer de novo e aquilo ainda é seu. Não importa se alguém tirou um A, um B, ele ainda é seu, certo? Eu sempre fiz um processo criativo onde eu escrevia bastante, depois fazia decantação, né? Deixava um tempo para depois ler novamente. E o tempo era eu que estipulava o tempo, porque aquilo ficava na cabeça, 2, 3 dias, deixava. Aí eu ficava pensando, e com a Karina, né? Se ela me mandar logo depois, né, eu vou criar e eu tenho que mandar para ela, porque a gente tinha um prazo para tudo. Então eu falei assim, como é que vai ficar esse processo que eu criei, que é de decantação de ideias, de palavras? E foi mágico, porque ela parece que mandava na época certinha, e eu tinha o tempo, né, de ficar ali pensando para depois escrever, depois voltava, lapidava, procurava um sentido diferente do que eu, se ficava melhor, porque a gente quer sempre, né, deixar o texto melhor, e depois mandava para a Karina. Isso daí eu achei assim, sensacional. E tem uma dica que eu vou dar para vocês, alunos. Vocês que gostam de escrever. Primeiro, escrevam um diário. Escreva todo dia. Vai virar uma rotina. Vocês vão sentir saudade, eu quero escrever. Isso é muito bom. E o outro, se vocês escrevem um texto e começam, né, a modificar o texto, e vai modificando, todo dia vai modificando. Tem uma hora que você vai olhar, tá igualzinho o texto original, porque ele dá uma volta, é uma curva de looping. Então não modifique demais. Você vai até um certo ponto, depois fala, não, daqui agora, isso aqui já tá bom. Porque senão você vai modificando sempre, tá? São essas 2 dicas. Que é a pedra do Michelangelo, né? Até libertar a escultura, né? Quando libertou a escultura, acabou. A escultura está ali, né? Ela existe. Que legal aqui o Alex. Ouvir e ver a partilha de vocês faz fervilhar as ideias e as emoções. Que bom, Alex. Porque a gente também Alex, ficou... Fala com o Douglas aí, hein? Que vai ter o audiobook. Oi? Pode falar. E a Rose também estava colocando que ela fez também um curso, sinestesia. Então é isso, é desenvolver bem a sinestesia, né? Que isso faz com que a gente... Estamos precisando disso agora, depois da pandemia. Precisamos muito. E outra coisa, gente, uma coisinha a mais também, o maior interesse também nessas lives é exatamente fomentar, sabe? Que a gente faça, que a gente produza coisas, né? Porque há sempre uma mística que é muito... Quem faz está no Olimpo, quem faz é escolhido. E a gente participar de processos criativos e experimentá-los, talvez você não vá ter uma carreira artística, nem literária, mas assim, isso vai te abrir muitas possibilidades, até para você degustar melhor a literatura, boa literatura, né? Ser um melhor leitor. Então é sempre um ganho, né? Participar, se aventurar nesses processos criativos. A gente aprende. Tecnicamente as habilidades, mas a gente também aprende como ser humano, né? A gente expande
as nossas conexões aí com os outros e com outras áreas. Então, vale muito a pena. E uma dos maiores objetivos da live é exatamente isso, sabe? É instigar mais pessoas a produzir, né? Mostrar o lado B da criação, o lado B no sentido de o lado off, né? O livro, como é que um livro é feito. É assim mesmo, é no Word, né? E vai e volta do Word, vai e volta do Word, e aí manda para a ilustradora, e tem todo esse processo que depois a gente vai aprofundar com a Melissa, e depois a gente vai aprofundar com a Ellen, criação visual. Aí o revisor, que já é um outro tratamento desse texto, né? Como é que é essa intervenção do revisor. Então a gente quer, assim, revelar todas essas ações que fazem parte desse livro que a gente às vezes olha na livraria e acha que é um produto que foi produzido, acabado, finalizado. Não, ele é um trabalho de muitas mãos, né? O processo criativo, né, já é assim que você, em dupla ou não, mas já demora um certo tempo. Aí vem você tem que ter calma, porque depois disso vem uma ilustradora, vem a revisão, aí você vai olhar a diagramação, se é daquele jeito que você quer, se o livro tem margem, como é que vai ser, se vai ser colorido, se não vai, se vai ter, né? Então, isso daí tudo faz parte, não é só a criação da história. O livro, eu acho que vocês devem gostar disso. Você pega o livro e cheira o livro, né? A impressão, aquilo dobrar um pouquinho ali. Eu não tenho marcador, vou dobrar aqui já para, sabe, para saber aonde que eu parei. E livro você leva aonde você quiser, né? Vai no ônibus, vai no carro, vai aonde for, você pode levá-lo. Então, isso tudo você tem que pensar na hora que você está fazendo essa diagramação, você está pensando no livro. Então a gente já pensa em tudo isso. Um livro pocket que você pode levar no bolso. Ou não, um livro grande, ou um livro para as crianças pintar, um livro em caixa alta todinho. Isso tudo nós pensamos, viu? Estou falando porque nós sentamos pensando em tudo isso. E isso é gostoso. Passou uma pergunta, mas eu não sei se vou responder. Passou, eu não sei quem fez a pergunta. Essa menina tem nome? Você acha que vale a pena? Não, né? Não, isso não pode ser gente. Agora. Não pode, E agora? Gente, gente pode só responder se tem nome ou não. Que tal? Vão ter que ler para descobrir. Eu nem sei se a pessoa ainda está aí, né? Mas essa parte é também importante, né? Então, isso é algo que a gente vai ter que falar muito, porque isso deu trabalho para nós, não deu? Acho que foi uma das coisas que mais, né? Essa, para você ver como é que é essa pergunta, né? A Mel falou para não falar. Tá? Então, essa é uma das partes, você já imaginou? Né? A menina está criada, aí eu penso numa, a Karina pensa em outra, e aí, como é que fica? Como é que chega? Mas aconteceu algo mágico. Aconteceu mais mágico que você pode imaginar. Algo tão mágico, mas tão mágico que eu tive que falar para a Karina na hora que nós nos encontramos e com os olhos cheios de lágrimas, porque foi muito emocionante. Então, mas isso nós vamos falar, acho que depois, né, Karina? Tem nome, tá? Mas a gente não vai contar, né? Tem nome. E fala aí, o nome chegou no final. No final de tudo. No final de tudo, que foi batizada a menina. Tá bom? Olha para vocês verem. Que diferença. Porque tem gente que faz, né? Já põe assim. Nome da menina, quais são os aspectos dela, físico, aspectos psicológicos, isso aqui. Faz aquele roteiro, né? Tá acostumada aquelas... entra naqueles sites de literatura que ensina a fazer isso, aquele negócio tudo engessado. Não precisa ser assim. E não foi assim. Essa é a grande diferença. É isso que nós estamos querendo passar para vocês. A menina, o nome, veio no final, no último dia que nós nos encontramos. Então, olha para vocês verem, tá? Pessoal, a gente está super gostoso do nosso papo aqui. A gente já está dando aqui 1 hora praticamente. Estamos encerrando. Então, eu quero agradecer demais quem está com a gente até agora. As escolas... A Dila quer saber o nome já. Muito obrigada. Vocês que estavam aí, por favor, se vocês tiverem foto, isso pra gente é muito importante para o projeto, tá? Então, tira uma fotinho aí de vocês em classe e manda pra Rita, quem tem o contato dela, ou manda aqui pro Voadeira Inbox.
Sigam o Voadeira Estradeira, sigam a Rita. Sigam. E muito obrigada pela companhia. Foi um prazer imenso. Aí tem um blog também, viu? Voadeira tem um blog. Também essas lives vão ficar lá. Sigam, tá o blog. Tá? E Facebook também tem, né, Rita? A Rita já tem seguidores. Tem Facebook, tem um blog, enfim, tá? Sigam a Rita, sigam a gente. Tudo vai estar sendo divulgado pelas nossas redes. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Como é gostoso fazer o que a gente ama, né? Em primeiro lugar, né? E compartilhar com as pessoas e é maravilhoso. Muito obrigada, Jonathan. Obrigada. E que live maravilhosa. Muito obrigada. Próxima live vai ser em maio. Data a definir aí pra frente. Marido chegando agora. Beijo, marido, te amo. Vai ser com a Mel, com a nossa querida ilustradora, tá? Então, Rita, muito obrigada mais uma vez. Trabalhar com você é um prazer gigante, tá? Foi muito bom, compartilhar com Foi uma você. diversão. Muito obrigada mesmo. Galera, eu quero agradecer aqui a Prefeitura, né? A Fundação Cultural, através da LIF e o Vale Sul, né? E você, Karina, querida. E vocês todos que estão aí escutando, vendo essa live, escrevam. Quem sabe aí em vocês agora deu uma vontadezinha de pegar um caderno aí e escrever. Escrevam, tá? Um beijo bem grande e viva a literatura, né, gente? Posso deixar aqui de novo, gente, a frase do Mário Vargas Llosa pra gente? Isso. Olha só. O escritor não escolhe seus temas. Escreva, escreva, escreva. Agora grifo meu. Que você será escolhido por eles. Eu acho isso maravilhoso, né? Como nós somos escolhidas por essa menina, né, Rita? Bom, a menina e as estrelas. Tá? E não é só a gente que está falando, são grandes escritores aí para acompanhar o nosso coro a algo maior que às vezes vai ser comunicado pelas nossas mãos, né? E é maior do que a gente. Eu acho isso maravilhoso, isso é fantástico, né? E depois que você escreve, você solta, né? Cada um vai interpretar de um jeito. Não queiram que as pessoas interpretem o que você pensou. Não pergunte, né? Não pergunte, sabe? Se ela viu isso ou ela viu aquilo. Só escute o que ela tem para te dizer. Isso eu aprendi ao longo dos anos, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau. Gente, Karina, muito querida. Obrigada. Um beijo. Obrigada por essa noite gostosa. Tchau, gente. Até o próximo mês. Estamos nas redes. Qualquer coisa Tchau, inbox, papai. tá Lá o papai mandando beijo. Tchau, papai querido. Grande escritor. Tchau, gente. Foi um prazer grande. Beijo, Rita. Boa noite. Beijo, boa noite, galera. Beijo, escolas. Tchau, quero foto, hein, gente? Manda foto pra gente. Manda foto. Manda foto pra gente colocar lá. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.